Atenção, um forte terremoto de magnitude 7,6 atingiu a região do Caribe recentemente. O tremor foi tão intenso que ativou alertas de tsunami em diversas ilhas e países da região, mobilizando autoridades e causando preocupação entre moradores. Mas e se um evento como esse ocorresse no Atlântico Sul? Poderia provocar um tsunami que atingisse o Brasil? Existe essa possibilidade? Quer saber a resposta? Então, vem comigo. Seja bem-vindo ao canal Tudo sobre Geografia. Eu sou o professor Bruno Barros e aqui nós fazemos vídeos sobre astronomia, fenômenos da natureza, previsões do tempo e aulas de geografia. Se você tem interesse nesse tipo de assunto, já se inscreve no canal e deixa o seu like para fortalecer a nossa comunidade educativa aqui no YouTube. No vídeo de hoje vamos analisar todos os detalhes do terremoto no Caribe que ocorreu recentemente e gerou um alerta de tsunami. Vamos entender como os tsunamis se formam e analisar se o litoral brasileiro corre risco de um evento dessa magnitude no futuro. E já comenta aí, você acha que o Brasil pode ser atingido por um tsunami? Você sabia que já tivemos registros históricos de ondas gigantes na nossa costa? Comenta aqui embaixo, pois a sua opinião, a sua participação é sempre muito importante. Vamos então começar analisando o forte terremoto que ocorreu no Caribe no último sábado, dia 8 de fevereiro. Um forte terremoto atingiu o Mar do Caribe ao sul das Ilhas Caimã. Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, o abalo teve uma magnitude de 7,6, um evento de grande intensidade capaz de provocar destruição em áreas costeiras, dependendo da profundidade e localização. O tremor ocorreu a uma profundidade de apenas 10 quilômetros, considerado superficial, o que aumenta seu potencial destrutivo. Seu epicentro foi localizado a 209 quilômetros ao sul de Georgetown, capital das Ilhas Caimã. Diante da ameaça de um possível tsunami, as autoridades de diversos países, incluindo Porto Rico, República Dominicana, Cuba e Honduras, emitiram alertas de evacuação, pedindo que a população costeira se deslocasse para regiões mais altas. Felizmente, após análises detalhadas, os alertas de tsunami foram suspensos, mas esse evento no Caribe levanta um questionamento importante. Um tsunami poderia ocorrer no Brasil? Então, para ajudar você a entender, vamos responder como os tsunamis se formam. Antes de discutirmos o risco para o Brasil, é muito importante entender como se formam e por que são fenômenos tão destrutivos. Diferentes das ondas comuns que vemos na praia, que são geradas pelo vento, os tsunamis são ondas oceânicas gigantescas, causadas por perturbações de grande escala no fundo do mar. Essas perturbações podem ser provocadas por diferentes fenômenos, sendo os mais comuns os terremotos submarinos, que deslocam grandes volumes de água ao alterar a estrutura do fundo do oceano. Quando um terremoto ocorre, é uma zona de subducção onde uma placa tectônica desliza sobre outra. O deslocamento vertical da crosta terrestre pode empurrar a água para cima com uma força imensa. Essa energia se espalha pelo oceano em todas as direções, formando ondas que, em alto mar, podem passar despercebidas, mas ao se aproximarem da costa, ganham altura e velocidade, se tornando devastadoras. Além dos terremotos, os vulcões também podem gerar tsunamis. Isso pode acontecer quando há uma explosão vulcânica submarina violenta, deslocando uma quantidade significativa de água, ou quando uma erupção leva ao colapso da estrutura do vulcão, fazendo com que uma grande massa de rochas e sedimentos caia abruptamente no oceano. Um dos exemplos mais impactantes da história foi a erupção do Krakatoa, na Indonésia, em 1883, que gerou um tsunami com ondas de até 40 metros de altura, causando destruição em várias regiões costeiras e resultando na morte de mais de 36 mil pessoas.
Outro fator que pode desencadear um tsunami são os deslizamentos de terra submarinos. Em alguns casos, o acumulado de sedimentos no fundo do oceano se torna instável e um tremor pode fazer com que essa massa deslize rapidamente, empurrando a água e criando ondas que se propagam em todas as direções. Isso também pode ocorrer por processos naturais, como a erosão de falésias submersas ou atividade vulcânica que desloca grandes volumes de material para dentro do mar. Embora extremamente raros, impactos de meteoritos também podem gerar tsunamis catastróficos. Se um asteroide de grande porte colidisse com o oceano, o deslocamento de água seria equivalente ao de um grande terremoto submarino. Alguns estudos indicam que o meteorito que causou a extinção dos dinossauros há cerca de 66 milhões de anos também gerou tsunamis colossais que varreram extensas áreas costeiras ao redor do planeta. Os tsunamis ocorrem com mais frequência no Oceano Pacífico, especialmente na região conhecida como Círculo de Fogo, onde diversas placas tectônicas estão em constante movimento. Países como Japão, Indonésia, Chile e Filipinas estão entre os mais afetados, pois se localizam em áreas de intensa atividade sísmica. Já o Oceano Atlântico, onde está localizado o Brasil, tem menos regiões de instabilidade tectônica, o que reduz a frequência de tsunamis. Mas isso não significa que eles sejam impossíveis. Agora que entendemos os mecanismos por trás da formação dos tsunamis, surge a grande pergunta: o Brasil pode ser atingido por um tsunami? Vamos analisar essa possibilidade a seguir. Embora o Brasil esteja protegido contra tsunamis em comparação a outras regiões do mundo, isso não significa que o Brasil esteja completamente livre desse fenômeno. Nossa costa se encontra no centro da placa sul-americana, uma posição relativamente estável e distante das zonas de subducção, onde grandes terremotos submarinos são capazes de deslocar enormes volumes de água e gerar tsunamis de grande escala. Diferente do que acontece no Japão, na Indonésia ou no Chile, onde fortes sismos são frequentes, a ausência de falhas geológicas ativas próximas à costa brasileira reduz significativamente o risco de um tsunami gerado por tremores tectônicos. No entanto, alguns cientistas acreditam que um tsunami poderia atingir o Brasil por um mecanismo diferente. Em vez de um terremoto submarino, um fenômeno vulcânico extremo poderia ser o responsável. Essa hipótese está relacionada ao vulcão Cumbre Vieja, localizado no arquipélago das Canárias, ao noroeste da África. Segundo um estudo britânico, uma erupção explosiva desse vulcão poderia causar o colapso de uma de suas encostas, despejando uma imensa quantidade de material rochoso no oceano. Esse deslizamento repentino geraria uma onda gigante que se propagaria pelo Atlântico e poderia atingir as costas do norte e nordeste do Brasil, com alturas estimadas entre 15 e 40 metros, impactando cidades litorâneas e provocando inundações. Mas essa teoria não é uma unanimidade na comunidade científica. Apesar da plausibilidade teórica do evento, as últimas erupções do Cumbre Vieja em 1949, 71 e 2021 não causaram deslizamentos de terra de magnitude suficiente para gerar um tsunami transatlântico. Alguns pesquisadores argumentam que, mesmo que o colapso ocorresse, a dissipação da energia ao longo do oceano poderia reduzir significativamente o tamanho das ondas antes que elas chegassem ao Brasil. Isso significa que, embora o cenário seja possível, ele é considerado altamente improvável no curto prazo. Mas e no passado? O Brasil já foi atingido por tsunamis? Para responder essa pergunta, precisamos olhar para os registros históricos e analisar os poucos eventos conhecidos em nosso litoral. Embora o Brasil não tenha uma longa história de tsunamis devastadores,
como ocorre em países banhados pelo Pacífico, existem registros históricos que indicam que grandes ondas já atingiram o nosso litoral em diferentes períodos. Um dos eventos mais documentados ocorreu em 1755, quando um violento terremoto atingiu a cidade de Lisboa, em Portugal, com magnitude estimada entre 8,5 e 9. Esse tremor foi tão intenso que desencadeou um tsunami que atravessou o Oceano Atlântico e chegou até a costa brasileira. Evidências sugerem que ondas de aproximadamente 2 metros atingiram o litoral do Rio de Janeiro, avançando vários quilômetros terra adentro e causando inundações temporárias. Outro episódio intrigante ocorreu em 1541, na antiga capitania de São Vicente, onde relatos históricos indicam que ondas gigantes de até 8 metros de altura varreram parte da região litorânea. No entanto, até hoje, não se sabe ao certo se esse evento foi causado por um tsunami tectônico, por uma perturbação climática extrema ou por um deslizamento submarino. Sem registros científicos detalhados da época, as causas exatas desse fenômeno permanecem um mistério. Pesquisas mais recentes conduzidas pela UERJ também indicam que pequenos tsunamis podem ter ocorrido no litoral nordestino, causados por tremores submarinos ocorridos em regiões próximas ao Atlântico. Contudo, esses eventos foram de menor intensidade e não resultaram em danos expressivos. Felizmente, até hoje, nenhum tsunami com grande capacidade destrutiva atingiu o Brasil. Os eventos registrados foram de baixa intensidade e tiveram impactos limitados a alagamentos temporários e pequenas inundações costeiras. Ainda assim, a história nos mostra que, embora raro, esse fenômeno não pode ser completamente descartado. O terremoto no Caribe mostrou como eventos sísmicos podem desencadear alertas de tsunami e mobilizar populações inteiras. Felizmente, nesse caso, não houve um tsunami devastador. No Brasil, a possibilidade de um tsunami gerado por terremotos é praticamente nula devido à nossa posição central na placa sul-americana. Entretanto, alguns pesquisadores acreditam que um evento extremo como a erupção do Cumbre Vieja poderia gerar ondas gigantes no Atlântico. E agora chegou a sua vez de participar desse vídeo com seu comentário. Você acha que o Brasil pode sofrer um tsunami no futuro? Você já conhecia os eventos históricos que atingiram o nosso litoral? Comenta aqui embaixo, pois a sua participação é sempre muito importante e eu gosto muito de ler os seus comentários. E agora chegou a hora de você compartilhar esse vídeo com todo mundo que você conhece. Então pega o link desse vídeo e posta em todos os grupos de WhatsApp que você participa. Posta no grupo da família, no grupo do trabalho, no grupo da escola. Vamos ajudar o maior número de pessoas a ter acesso ao nosso conteúdo educativo. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima. Valeu! Esses vídeos que eu estou deixando aqui na tela agora são vídeos que você pode querer assistir a seguir. Qual vai ser o próximo da sua lista?